Gostaria de um esclarecimento. Li que Kardec era racista com pessoas negras, que os consideravam selvagens e com o entendimento de uma criança. Gostaria de saber sua opinião. Li um livro psicografado por Chico em que se fala da criação e evolução das raças e não refere às pessoas negras. Como interpretar isso? Com você, Raíssa. Muito bem. É complicado você imaginar que possa existir racismo numa doutrina reencarnacionista. Porque na medida em que você apresenta uma doutrina em que você pode renascer em qualquer raça, como que eu vou dizer que uma raça é inferior a outra se a gente sabe que o que comanda não é o corpo, é o espírito? Né? E você tem pessoas incríveis em todas as etnias. Não existe uma etnia que seja marcada pelo fato de que a pessoa pertence a essa etnia, então ela é inferior. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o espírito seria o elemento dominante dentro desse processo. Não dá para a gente imaginar algo desse tipo. A gente pode até imaginar que possa existir racismo ou até uma visão mais eugênica das coisas na leitura uniexistencial. Ah, mas eu nasci numa determinada condição, eu sou nobre, então eu sou superior. Não, cara, você é nobre hoje, amanhã você pode renascer na outra. Então, a compreensão da reencarnação quebra por completo toda essa possibilidade de que exista algum tipo de situação dessa natureza. O texto ao qual você se refere é um texto que aparece em obras póstumas. Se está em obras póstumas, não foi escrito e selecionado por Kardec. Esses textos foram escritos 21 anos após a desencarnação de Kardec. Até aqui. Obras póstumas. Esse livro aqui é escrito em 1890, ele desencarnou em 1869. 21 anos depois é publicado. Então, o pessoal foi na gaveta dele, pegou o que tinha lá dentro, nem sei se era dele o texto, nem sei se não era dele o texto, e publica. Tem muita coisa boa, tem muitos textos ali que certamente Kardec não publicaria. Tem um texto, Fora da Caridade na Salvação, em que ele fala dele, de como ele ia nas cadeias e tal, ele não publicaria isso. Aí o pessoal vai lá e publica textos que estavam inacabados, textos que talvez ele tenha recebido e guardou na gaveta, textos que poderiam ser dele, textos que ele possa ter traduzido e colocou a letra dele, mas não foi diretamente produzido por ele. Recebe um texto em alemão, aí ele vai fazer o quê? Ele tem que passar para o francês para jogar na Revista Espírita. Então, ele traduz o texto para depois lançar. O texto não fica bom, Kardec guarda e depois alguém vem publicar. Kardec publicou. Na verdade, esse texto não está. O que nós temos na codificação kardeciana, que é o que nos interessa particularmente, é o que está escrito em O Livro dos Espíritos. Aqui está a base. E a gente não encontra, nesse tipo de literatura, nenhuma distinção com relação à questão de que existam raças diferentes em termos de evolução. O outro livro que você falou, do Chico, é o livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz. Ele realmente fala que quando o planeta foi criado, alguns povos foram prioritariamente animados, né, por espíritos que vieram de outro lugar. E aí ele cita os hindus, cita os egípcios, cita os arianos e cita também os hebreus. Muito bem. Ele diz que a raça amarela não veio de lá. Não veio. E a raça negra também não, que elas já estariam aqui. Então, os amarelos também não teriam vindo nessa leva de migração planetária. Pode ter vindo de outra, mas dessa eles não vieram. E a raça negra, que é apresentada nessa narrativa de Emmanuel como sendo a raça de onde tudo se originou, cada vez mais se confirma que é isso mesmo. A nossa origem é no outro continente africano. Quando você faz os estudos do DNA mitocondrial, em busca da Eva mitocondrial, ela está toda na África.
De onde vieram todas as linhagens humanas do planeta? Da África. Então, ali na África surgiu as primeiras expressões de seres humanos, Homo sapiens. Alguns foram ficando e outros foram migrando. Nem todo mundo migrou, uma boa parte ficou lá. E um pessoal foi saindo, foi migrando e foi mutando e foi dando origem a outras cores de pele, mas isso não tem nada a ver com a condição espiritual que os indivíduos possuem, porque nós encontramos grandes gênios em todas as etnias, porque quem comanda é, na verdade, o espírito. A visão da doutrina espírita sobre todas essas coisas é absolutamente oposta a tudo isso. É possível que, de repente, os homens da época de Kardec, que tinham uma visão eurocêntrica, num período de colonialismo europeu sobre outras nações do planeta, pudessem ter essa leitura. Mas essa não é a leitura da doutrina espírita. E o que nos importa não é a visão dos homens. O que nos importa é a visão da lei de Deus. E na lei de Deus, ninguém tem, pela cor da pele, uma condição superior a quem quer que seja, nem inferior. O que determina, na verdade, é o espírito imortal. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Os espíritos asseveram que todos são iguais, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez sua lei para todos. E Kardec, em comentário a essa questão, o próprio Allan Kardec, que ele poderia ficar calado, mas ele fala aqui, como fala em todas as obras dele, o Pentateuco, Kardec coloca aqui no comentário a questão 803. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Essa era a visão de Kardec que nós observamos nas obras dele. Já que a Samia puxou uma questão, vou puxar outra. A 799. Eu acho que é 7, deixa eu procurar aqui. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Respondem os espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não estará mais velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Aí agora vem a parte que me interessa. Destruindo os preconceitos de seitas. Não existe nenhuma religião superior a outra. Destruindo os preconceitos de castas. Não existem classes sociais melhores do que as outras. Destruindo os preconceitos de cores. Cor de pele. E o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir a todos como irmãos. Isso é Kardec.